O Bom Negócio de hoje fala sobre os cursos de oratória, uma qualificação cada vez mais importante na hora de conseguir um destaque no mercado de trabalho. Luiz Fernando tem 29 anos. O ex-vendedor de picolé fez da comunicação um negócio de 50 milhões de reais. Ele é dono da primeira rede de escolas de oratória do país. A primeira unidade foi inaugurada em 2014 e hoje já são 32 espalhadas pelo Brasil. Hoje os nossos alunos é aquele que já está no mercado de trabalho, por exemplo, o advogado que ganha mais dinheiro não é o advogado que sabe mais lei, mas aquele que vende melhor serviço jurídico, faz uma sustentação oral na frente do juiz. O arquiteto também não é aquele que desenha mais projeto, mas aquele que apresenta de uma maneira no estado da arte, com maior encantamento. O empresário que precisa liderar pessoas através da comunicação e vender os seus produtos ou serviços. Então é o profissional que está no mercado de trabalho e precisa realmente vender melhor, seja a sua competência, ou produto, ou serviço, ou vender até a própria empresa, liderando pessoas e com isso transformando melhor a tua vida através da oratória. O curso, com duração de 12 meses, atrai profissionais de diversas áreas. Para o Lincoln, que é oficial de Justiça Federal e estudante de filosofia, o problema sempre foi falar em público. Eu acredito que o curso transformou a minha habilidade de comunicação. Eu creio que eu evoluí muito nisso. Claro que ainda tem muito chão para percorrer, mas acredito que, em vista do que eu era, eu evoluí muito a minha comunicação. No futuro, o mercado de trabalho vai valorizar mais as habilidades interpessoais do que as técnicas. Essa é uma das conclusões de um estudo de uma das maiores multinacionais da área de tecnologia da informação. Segundo a publicação, nos próximos 3 anos, 120 milhões de trabalhadores nas 10 maiores economias do mundo precisarão de recapacitação profissional. Só no Brasil, mais de 7 milhões de profissionais terão que ser treinados para melhorar as capacidades mentais, emocionais e sociais. Para este professor, que há 35 anos ensina a arte de se comunicar, a oratória pode fazer a diferença para uma carreira de sucesso. Isso ajuda muito. As pessoas que se comunicam melhor, elas têm mais oportunidades no trabalho. Eu conheço pessoas nesses 35 anos que deixaram de ser promovidos porque teria que administrar uma equipe, teria que dar suporte, coordenar uma equipe. E a pessoa dizia, eu não consigo falar com as pessoas e por isso rejeitei aceitar a gerência. E aí vem procurar o curso de oratória. E aí percebe que não é um bicho de 7 cabeças. É algo muito tranquilo a partir do treino e a partir dos exercícios que a gente pode fazer. Tiago, médico pediatra, é mais um exemplo de profissional que conseguiu lidar melhor com o ambiente de trabalho depois de aprender a se comunicar melhor. A gente trabalha com crianças, com pediatra. Então, para você informar para uma situação de doença ou até de normalidade, você necessita muito a conversa, você precisa ouvir a pessoa e você precisa expressar de uma forma calma e serena. E isso a oratória me ajudou muito, porque a gente não pode simplesmente fazer uma consulta técnica, falar termos difíceis, seu filho está com isso, um termo técnico, a mãe vai sair com a pulga atrás da orelha. Então, a partir do momento que a gente, com a nossa técnica de oratória, chegar e falar de uma forma pausada, serena e mostrar que a pessoa pode confiar na gente, isso melhora muito a relação médico-paciente. Isso a oratória ensina para a gente de cor e salteado. Para falar mais sobre essa habilidade que pode ser desenvolvida, que está sendo cada vez mais valorizada no mercado, nós recebemos aqui no estúdio o consultor, também professor de oratória, o Fábio Menezes. Obrigado pela participação aqui, Fábio. Boa noite, Chico. É um prazer e uma honra estar aqui. Dá para ver aí pela reportagem que a oratória não é só para quem quer vender um produto, né? Para quem quer também um cargo de gerência dentro de uma empresa e quer se comunicar com o paciente. O mercado é muito amplo, né? Sem sombra de dúvidas, as técnicas de oratória, Chico, elas ajudam em vários momentos onde você precisa transmitir confiança, autoridade ou mesmo conquistar a pessoa. Então, para venda, obviamente, vai servir, mas também serve para você se comunicar com a equipe, com o fornecedor, com um colega, com um entrevistador. Então, são várias as possibilidades. Você falou em técnicas, né, Fábio? Sim. Você me perdoe que a minha oratória hoje está comprometida, porque eu estou bem gripada e estou sem a minha principal ferramenta de trabalho, que é a voz. É complicado, né?
Fabio, você falou em técnicas de oratória. Que técnicas são essas? As pessoas podem desenvolver essas técnicas em casa, sozinhas? Sim, é possível, são várias técnicas, né? Então, existe o que a gente chama de comunicação não verbal. Muitas vezes, quando a gente conversa com alguém, as pessoas estão interessadas no conteúdo, no assunto. Mas fora do assunto, existem uma série de coisas que acontecem, são os movimentos, os gestos, a tonalidade de voz. São essas as técnicas que ajudam a transmitir a confiança ou fazer da comunicação a aproximação entre as pessoas, não é? Então, na voz, por exemplo, quando a voz não está muito boa, o legal é você aquecer a voz. E aí existem uma infinidade de técnicas, se você procurar em qualquer vídeo na internet, você vai aprender várias técnicas. Existem muitos fonoaudiólogos que são especialistas nisso, ensinando como é que você aquece a sua voz para preservá-la. Qual é o tom ideal para você conversar de acordo com cada situação. Então, você aprendendo essas técnicas, você pode treinar consigo mesmo, pode treinar de frente para o espelho, pode treinar gravando com o celular, e aí isso você vai ter um feedback de como você está se saindo. E o que falar? Aquelas pessoas que travam simplesmente porque são tímidas e que esquecem o assunto, não conseguem desenvolver. Eu acho que essa é uma das principais preocupações, né, de quem não tem uma oratória muito desenvolvida. Olha, você precisa ter uma linha, né, uma espinha dorsal. É importante você não ter nada decorado, porque se você decora um texto e esquece uma palavra, você perde todo o resto. Então, o mais importante é quais são os objetivos da minha fala, quais são os pontos essenciais que eu preciso tocar. E aí você fala com as suas palavras que vier na hora. Então, o treino disso vai te ajudar, vai ajudando, né, vai treinando a falar de várias formas diferentes, mas sempre atingindo os seus objetivos. Lembrando que o conteúdo ele é sim importante, mas essas técnicas que são treinadas é o não verbal, é aquilo que não está sendo falado. Tem a ver com a sua tonalidade, com os seus gestos. E isso é importante, né, você ter um feedback, que seria o espelho ou a câmera do celular, porque você não consegue se ver enquanto está falando. Até o som da nossa voz, nós ouvimos dela de uma forma diferente do que os outros ouvem. Então, quando a gente filma, por exemplo, e assiste novamente, a gente passa a perceber uma série de detalhes que não seriam possíveis se a gente simplesmente falasse. Ô, Fábio, o exemplo clássico é da pessoa tímida, né, que tem dificuldade de se expressar. Mas você já teve algum caso contrário da pessoa que acha que é muito desinibida e passa do ponto? Existe sim. No fim das contas, a timidez ela é uma falta de confiança de alguma forma, não é? E tem aquele que não tem essa falta de confiança. E essa pessoa tende às vezes a ser prolixa, a fugir do assunto ou querer mostrar muito conhecimento, e isso traz uma certa soberba. Então, a comunicação ela serve para conectar. Se você Qual que é mais difícil de corrigir, o tímido ou o exagerado? Eu acho que depende do grau de dificuldade, não necessariamente de qual é a dificuldade, né? Tem aquele que é um pouco tímido, tem aquele que é muito tímido, e tem aquele também que valoriza demais. Então não é a questão de qual deles é, mas sim a questão interna, e é uma questão muito individual, não é? Eu já tive alunos que eram extremamente tímidos e às vezes na primeira aula já saíram falando pelos cotovelos, e já tive alunos que assim até hoje têm alguma dificuldade. Então, depende muito do quanto se dedica, do quanto treina e de quando é que atinge essa autoconfiança. E o que fala demais, ele precisa se policiar, ele precisa ter o poder de síntese. Isso também é um treino. É um treino também. Então, é individual para cada um. Tá certo. Fábio, obrigado pela participação aqui no SBT Record. Obrigada, Fábio. Eu que Falou muito agradeço, bem, Chico, viu? Flávia, agradeço a oportunidade, é uma honra.